Fala galera, tudo bem? Meu nome é Maurício Dália e esse aqui é o Evoluindo Biólogos. Uma coisa muito, mas eu acredito que a mais importante, é você se tornar independente. Presta atenção. Hoje, mais do que antigamente, muito mais, existe uma série de ferramentas em que podemos utilizar e nos tornarmos um pouco mais independentes. Por exemplo, vai surgir aquele certo trabalho em equipe do qual você vai precisar gerenciar uma ideia em que às vezes se torna muito complicado em marcar um horário para se juntar e discutir sobre a ideia. Existem várias ferramentas na internet, por exemplo, o Trello. Vou deixar aqui embaixo para vocês o link, caso você queira aprofundar. E em outros episódios eu vou apresentar detalhadamente sobre cada uma dessas ferramentas que eu vou falar ao longo de todos os episódios, beleza? Outras ferramentas dos quais a maioria dos pesquisadores ainda não conhece são as plataformas de busca de artigos científicos. Tudo bem que temos o Google Acadêmico, porém existe outras plataformas de busca que fazem uma busca muito mais precisa e também tem uma série de informações, um banco de dados por trás da busca muito maior e mais eficiente. Por exemplo, o Web of Science. E esse também vou deixar o link aqui, porém vocês vão ter dificuldades para acessá-lo, pois depende muito de um login, senha que provavelmente você deve ter se você faz parte de uma universidade federal. Uma coisa que as universidades federais têm são como se fossem acordos, eles pagam para ter um acesso a isso e, consequentemente, todos os alunos têm acesso também. Não é à toa que se você tiver se você tiver conectado à rede de internet da universidade, você vai ter acesso a vários artigos, mas em casa você não consegue ter acesso. E isso é uma outra questão. Hoje se discute muito sobre a ciência aberta, que é a ciência de todos. E sim, eu concordo muito com isso. Porém, as revistas científicas, elas meio que dependem de prender as informações para pagar, ou seja, você paga para ter acesso. E esse dinheiro ele vai ser convertido no pagamento dos revisores, por exemplo. Todo artigo científico, quando você submete, alguns especialistas são escolhidos para revisar o artigo e com isso vai se dar um aval que vai aprovar ou não se aquele artigo científico tem relevância ou tem algum erro e etc. E tal. E para isso, tem uma ucraniana que conseguiu desenvolver um site em que você simplesmente copia e cola o título do artigo científico e abre as portas da ciência, literalmente. Qualquer artigo você pode ter acesso usando esse site. Vou deixar o link aqui embaixo também, tá bom? Não menos importante, temos as ferramentas básicas do Microsoft como o Excel e o PowerPoint e o Word. Você dominar as principais ferramentas desses três softwares, você já tem meio caminho andado para fazer muita coisa. Preste atenção. As ferramentas básicas. O PowerPoint, por exemplo, para você criar slides bonitos para apresentar o seu trabalho. O Word, para poder você desenvolver o seu projeto, a sua escrita. E também o Excel, que acredito que todos irão utilizar em algum momento o Excel para planilhar e analisar dados, ok? E falar em analisar dados, temos alguns softwares que eles são, digamos que, os mais utilizados no mundo pela comunidade científica. Por exemplo, o R-Software. O R-Software nada mais é um ambiente em que você aprende a conversar com aquele software através de códigos e uma linguagem computacional do qual você vai conseguir desenvolver o que você quiser. Existem várias linguagens computacionais, por exemplo, Python, por exemplo, Java e muitas outras linguagens que principalmente os especialistas em tecnologia da informação dominam, como também o pessoal da ciência da computação.
Mas a comunidade científica já utiliza muito o R Software e com isso eles guardam e disponibilizam diversos códigos e diversos pacotes de códigos que você pode simplesmente pegar e utilizar. Outros programas, por exemplo, temos o Biostat, que são programas para analisar dados. Temos também o SSPS, temos diversos programas. Temos o Mesquite também. Porém, o RSoftware faz tudo que você quiser no mesmo lugar. Como eu já venho utilizando o RSoftware e também o QGIS, eu vou também indicar o QGIS. Eu adoro mapas. Meu trabalho é com mapas também, né? E eu indico o QGIS como uma ferramenta muito boa para você aprender hoje, do qual você no futuro não sabe se realmente pode utilizar até para ganhar dinheiro. Exatamente. Como eu também trabalho com consultorias ambientais, eu tenho a minha independência para criar mapas do qual da área que eu fui coletar informações, e aí eu posso projetar no mapa tudo o que eu quero mostrar para o contratante e assim dar um suporte para todos os meus trabalhos, desde acadêmico até no mercado de trabalho. Se liga, né? Bem, eu já tinha falado de livros, mas eu vou retornar rapidamente sobre esse assunto porque tem uma comunidade muito legal lá no Telegram. Pois é, no Telegram tem uma comunidade de biólogos que depositam naquele canal diversos PDFs, dos quais alguns livros que você nem encontra na biblioteca lá tem. Ou seja, sugiro entrar lá no Telegram, vou deixar aqui embaixo o link para você entrar diretamente nessa comunidade e usem e abusem dessa comunidade, é muito boa. Outras coisas muito legais que eu acredito ser muito importantes para você se manter sempre atualizado. Existe um site de coletâneas de apresentações que se chama TED. Eu vou deixar aqui embaixo, não vou explicar muito não para deixar vocês curiosos. Usem lá, coloquem qualquer tema que vocês quiserem, que lá tem um vídeo muito legal de especialista do mundo inteiro para apresentar informações incríveis em curto tempo e de alto impacto. Vê só. Outras coisas também, temos os podcasts. Atualmente o podcast está sendo uma ferramenta muito influente, né? Por exemplo, eu e alguns colegas também produzimos um podcast que justamente vem para trazer informações de forma simples sobre alguns artigos científicos das maiores revistas do mundo. Vou deixar aqui para vocês também ouvirem. Segue lá, curte, que eu aposto que vocês vão gostar de uma grande parte dessas informações. E por incrível que pareça, o Twitter e o Instagram estão também servindo como grandes ferramentas que em conjunto estão fazendo muita divulgação científica. Por exemplo, no Instagram, se vocês seguirem alguns pesquisadores, por exemplo, o Attila, né, que atualmente acredito que muitas pessoas estão ouvindo sobre ele, que ele é um dos caras que mais sabe aí sobre pandemias e epidemias de micro-organismos, como por exemplo o Covid-19 e essa pandemia que nós estamos hoje. Outro perfil muito legal é o de Hugo Fernandes, e aí você vai ver que ele traz informações incríveis em imagens. E aí é massa que você pode pegar e compartilhar para a família informações complexas, que em poucas palavras e imagens com fundamentação científica de artigos explanar qualquer assunto. Por exemplo, agora na pandemia tem muitas fake news sobre coronavírus e o biólogo Hugo ele traz muita informação para acabar com essas fake news. E uma coisa que eu vou trazer agora, assim, um pouco diferente, mas eu acredito que é um detalhe fundamental para quem está na graduação, em qualquer momento da graduação, até os dias de hoje, depois que você se formar, isso também serve. Aprenda a aprender. Opa, segura ali um pouco. Como já tinha dito, são 3 vídeos. Eu separei em 3 vídeos para não ficar tão pesado, tá bom? Se você gostou, já sabe o que fazer, né? Curte, compartilhe com seus amigos e espero o próximo episódio. Até mais.